Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estendeste-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Curve sua cabeça. Deus querido e amado, graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. Nessa noite, Senhor Jesus, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, para que teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco. Que tua graça maravilhosa, que teu poder, ó Deus, venha falar aos nossos corações. Senhor Jesus, viemos à tua casa, ó Deus, para ouvir, ó Deus, a tua voz. Por isso, fala conosco, ó Deus. Tira, Senhor, os impedimentos dos nossos corações, para que nós venhamos ouvir a tua palavra e dela, ó Deus, nos sustentar. Por isso, Deus santo e amado, nós somos gratos pela tua presença. Fala conosco, e desde já nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se sente, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem crê aqui que Jesus Cristo te chamou, queridos, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Pois é. Todos nós fomos chamados para atingir um propósito de Deus. E que propósito é esse? Qual o propósito que nós vamos atingir, estando nós fazendo a vontade de Deus? Nós sabemos que o primeiro propósito é servir a Deus. Agora, a caminhada, os desdobramentos, nós vamos saber no caminho. Muitas coisas nós agimos por fé. Esse texto que nós lemos aqui, que diz que Jacó partiu de Berseba, a cidade que ele morava, para Harã, a cidade que o tio dele morava, era mais um desdobramento da caminhada com Deus. E essa caminhada, ela não tinha começado aqui.
Aqui era apenas um desdobramento dela. Nós estamos em Gênesis capítulo 28. Em Gênesis capítulo 12, começa a história de Abraão. E o Senhor chama Abraão dessa forma: vamos ou vai para uma terra em que eu te mostrarei. Que terra é essa? Eu vou para onde? Para o norte ou vou para o sul? Ele não sabia. E por que Abraão é conhecido como o pai da fé? Porque obedeceu a Deus sem saber para onde ia. Abraão, quando obedece a Deus, queridos, e vai para essa terra prometida que ainda não tinha visto e não sabia para onde, ele tinha 75 anos de idade. E não era pai com 75 anos. Quando Abraão sai, Deus fala que vai fazer dele uma grande nação, mas ele não tinha nenhum filho. Com 75 anos. Tem que viver por fé. Durante a jornada, há muitas subidas e muitas descidas, há muitas ladeiras, há muitas pedras no caminho. Durante a nossa própria jornada. Nem todos os dias nós estamos felizes, mas todos os dias nós devemos ter fé. Nem todos os dias nós não estamos com os nossos sorrisos no rosto, mas todos os dias devemos acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Gênesis capítulo 17. Abraão já tinha 99 anos e ainda não tinha filho. Como crer? Como ser sustentado pela fé? A nossa fé, queridos, ela veio de Deus. E ela é contra muitas coisas que nós acreditávamos lá atrás. Porque ela não depende de nós, ela depende de Deus. Mas se nós formos fiéis na fé, com convicção, as coisas impossíveis, elas se tornam possíveis através da nossa fé. Por isso que o profeta Abacuque diz que o justo viverá por fé. Então, queridos, aos 99 anos, Abraão sabe que sua mulher, Sara, que até então era estéril, não podia ter filho. Deus começa a fazer o primeiro milagre depois da perseverança dele na fé. 75 anos, agora já foram mais 25 para 100. Perseveraram 25 anos. Agora Abraão está completando 100 anos. Sara está completando 90. E aí nasce Isaac. O filho da promessa, o filho do riso de Abraão. E aí, queridos, a segunda parte da história. Quando Isaac cresce, Isaac também quer casar. E quando Isaac tinha 40 anos, Abraão disse: eu preciso arrumar uma esposa para esse jovem. Já tem 40 anos que está em casa, né? Precisa casar. Então Abraão manda o seu servo, Eleazar, ir na casa da sua parentela para buscar uma esposa para ele. Então Isaac se casa. Só que a mulher de Isaac também era estéril. Não podia ter filho também. Sara já não podia ter filho. Deus fez um milagre e ela teve filho. Agora, o filho dela casa, também não pode ter filho. Como fazer diante das dificuldades, onde
a nossa mão não alcança. Existe coisa que não depende de nós. Depende da nossa fé. Depende de Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Às vezes você não está vendo a solução. E onde você olha para o lado também, você não vê a solução. E nessa hora, você dobre o seu joelho, porque a solução, ela vem de Deus. Quando você não vê a solução, você ora a Deus. Essa semana, por exemplo, eu estava para resolver um problema lá na empresa, e olhava e pensava, que a gente acha que é uma coisa. E eu olhei para todos os lados, 1 hora, 2 horas, não achei a solução. Falei, Senhor, e agora? Aí eu fui lá, digo, vamos fazer uma oraçãozinha, né? Para poder resolver. Né? Cheguei lá, orei. Aí, 5 minutos depois, sabe? Parece que passou um vento assim, ó. E a paz chegou ao coração. Eu falei, Senhor, está resolvido o caso. É sinais, querido. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Foi 5 minutos depois. Quando eu senti paz no meu coração, eu disse, Senhor, está resolvido. Peguei o telefone, liguei para a pessoa, resolveu o caso. Nós precisamos, queridos, usar a nossa fé. No momento de dificuldade, não é brigando, não é buscando às vezes nas pessoas, nos vizinhos, a solução dos nossos problemas. Nós temos acesso a Deus para buscar isso. E agora, queridos, Isaac sabia que a sua mãe era estéril e que Deus deu a ela ele, né? Já com 90 anos. Só que agora ele disse, Senhor, agora o problema é meu, porque agora é a minha mulher que também não pode ter filho. O que Isaac fez? Foi orar a Deus. Gênesis capítulo 25, verso 21. Isaac foi orar a Deus. E aí Deus, tá bom, sua mulher vai ter menino. 20 anos de oração. Hã? É mole? Só que quando Rebeca, queridos, ela engravida, aí começa a ter problemas na gravidez. Começa a ter problemas, a mulher só vivia enjoada, a mulher cheia de... Porque tem mulher que tem mais problema na gravidez do que outras, né? Tem mulher que não tem problema nenhum, tem mulher que vive no hospital. Rebeca estava assim, só que não tinha hospital naquela época, né? No chá. E aí Isaac falou assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu orei ao Senhor para ela engravidar. Agora ela ficou grávida. O que vai suceder agora? O que está acontecendo? Se você ler Gênesis 25, a partir do 19, você vai encontrar essa história. Aí o Senhor, não, Isaac, é porque dentro da sua esposa existem 2 nações, existem 2 filhos, e esses 2 filhos são 2 nações diferentes, e eles já estão brigando lá dentro do ventre da mãe. O menor, ele vai dominar o maior. Eles estão brigando lá dentro. Não se preocupe não. Acalmou o coração de Isaac. Pouco tempo depois, esses meninos nascem aí. Jacó e Esaú. Agora o texto que nós lemos, Jacó já é homem, Esaú também já é homem. Já tinha até brigado, que eu olho, mas já está indo embora. As 2 nações que Deus tinha falado para Isaac, eles cresceram juntos, mas agora chegou a hora de se dividir. Chegou a hora de separar. Por quê? Alguma coisa, Deus já tinha dito que eram 2 nações. E aí então, Jacó, ele recebe a bênção de primogenitura do seu irmão Esaú.
Esaú fica bravo e diz que ia matar Jacó. Então, Rebeca manda que Jacó vai para a casa do seu tio Labão, em Harã. E aqui ele parte para Harã. É o texto que nós começamos a ler. Jacó então deixa seu irmão Esaú e vai então para a casa do seu tio Labão em Harã, em outra terra distante. Jacó, queridos, ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Observa, nós precisamos aprender a ser crente na nossa casa, queridos. Porque às vezes nós somos crentes, a gente vem para a igreja toda semana e os nossos filhos não conhecem a Deus. Precisamos aprender isso. Isaac era filho de Abraão. Abraão fazia sacrifício para Deus o tempo todo. Isaac fazia sacrifício para Deus o tempo todo. Mas o texto aqui mostra que Jacó ainda não tinha tido um encontro com Deus. Jacó, ele empreende essa jornada no rumo da casa do pai dele com medo, no deserto, porque o deserto dá medo. Sozinho com as jumentas lá. E quando chega num lugar, o sol já estava entrando, ele disse, vou parar aqui para descansar. E nesse dia ele lembra das orações do pai dele, lembra do sacrifício que o pai dele faz. E ele chega a um lugar e coloca ali uma pedra como seu travesseiro e faz um voto a Deus, dizendo que se o Senhor me abençoar de forma que eu vá e de forma que eu volte em segurança, tudo que o Senhor lhe der, ele vai dar o dízimo ao Senhor, porque ele tinha aprendido com seu pai. Porque Jacó, ele não sabia como servir a Deus, mas da forma que o pai dele servia, ele disse, é dessa maneira. E aí então ele deitou para dormir. Quando ele deita para dormir, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada, da terra até o céu. E ele via os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E a Bíblia diz que perto dele estava o Senhor o assistindo. Jacó estava com medo naquele lugar, queridos. Estava no deserto. Muitas das vezes, quando nós passamos problemas, quando nós passamos por aflições, nós também temos medo. Não devemos nos apavorar, porque perto dele estava quem? O Senhor. Perto de nós, perto de você está sempre o Senhor. Para que quando você clamar a Deus, Ele vai te responder. E quanto maior for seu medo, queridos, maior é a resposta também. A Bíblia diz, clama a mim na angústia e eu te responderei. Então nós não podemos temer, mas podemos crer em Deus. Então Jacó, ele teve um sonho. E esse sonho ele via uma escada. E essa escada ele disse, começou a lembrar do pai dele. Ele disse, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus. É a porta dos céus. Esse lugar que eu estou é a porta dos céus, porque eu posso clamar a Deus e Ele vai me ouvir. Eu posso buscar a Deus e sei que Ele está aqui comigo. Essa graça, todos nós, queridos, já recebemos. Mas às vezes falta coragem para expressar esse amor. Falta coragem. Falta, como diz o apóstolo Paulo, falta intrepidez para profetizar, para clamar a Deus. Então Jacó, quando ele viu que a porta dos céus estava aberta para ele, ele disse, olha, se o Senhor me abençoar de forma que eu vá e volte em segurança, se o Senhor permitir que não falte comida para mim, não falte roupas para eu vestir, tudo que eu conquistar, certamente eu darei o dízimo ao Senhor. Porque ele via que o pai dele fazia sacrifícios. Ele sabia que o avô dele, Abraão, fazia sacrifícios a Deus. Então, queridos, ele começou a entender o propósito de Deus na vida dele. Jacó vai para a casa do seu tio.
Quando chega lá, o tio dele recebe-o bem. Passou 20 anos na casa do seu tio. Foi enganado várias vezes. A gente acha que crente às vezes não é enganado, né? Mas é. Jacó foi enganado muitas vezes pelo seu tio Labão, porque era bonzinho. Labão oferece uma esposa para ele trabalhar 7 anos. Ele trabalha, no dia de receber a esposa, o que é que Labão faz? Dá outra filha para ele. Fala, não, rapaz, aqui o nosso costume aqui na nossa terra é a filha mais velha casar primeiro do que a mais nova. Trabalhe para mim mais 7 anos, que aí eu vou te dar realmente a que tu quer. E assim, queridos, Jacó com muita humildade, porque ele já sabia que Deus era com ele, começou a trabalhar para Labão. E Deus, queridos, tudo que ele colocava à mão, Deus abençoava ele. Depois de trabalhar 14 anos, receber as 2 filhas de Labão como suas esposas. Então Labão disse, olha, eu quero que você trabalhe aqui comigo, que a bênção do Senhor está sobre você. Então diga para mim qual é o seu salário. Ele disse, tá bom, vamos combinar um salário. Combinaram lá um salário. O que combinava, Deus abençoava, ele ganhava 10, 60 vezes mais. Aí o sogro disse, não, vamos mudar o salário. Esse salário seu só está favorecendo a você. Aí ele invertia o salário. Ó, agora as crias que der malhada vai ser minha e não vai ser sua. Aí dava tudo o contrário. E Jacó só enricando. E aí ele disse, não, vamos mudar o salário de novo, vamos fazer dessa forma. Várias vezes o salário de Jacó foi mudado. Vamos ver aí quantas vezes foram. Gênesis capítulo 31, verso 7. Vamos ver. Quando a bênção de Deus, queridos, ela está sobre você, as pessoas vão te tentar persuadir, vão tentar mudar. Mas a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jacó então está falando para suas esposas, Gênesis capítulo 31, verso 7. Mas o vosso pai tem me enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Quantas vezes? 10. Mudava de um jeito, Deus abençoava de outro. Mudava de outro jeito, Deus abençoava de novo. 10 vezes o homem mudou o salário de Jacó. E Jacó disse, chega, agora eu vou embora. E voltou. Gênesis capítulo 32. Ele volta para o mesmo lugar em que ele fez aquele voto com Deus. Chega na cidade de Betel, cidade luz, e ele retorna. Queridos, muitas das vezes nós vamos ter dificuldades na nossa jornada com Deus. Mas Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós. E o que nós precisamos é ser fiel a Deus para atingir o propósito. O propósito de Abraão, queridos, foi mais pesado do que os de outros. O de Isaac já foi diferente, mas tiveram coincidências. As 2 mulheres eram estéreis, mas tudo isso Deus fez a diferença porque eles perseveraram na fé. Em nenhum momento eles duvidaram. Jacó agora está dividido. Agora Jacó está construindo, queridos, a nação. E quando Jacó está voltando, queridos, ele luta com o anjo de Deus. E o anjo de Deus, queridos,
muda o nome de Jacó. Agora Jacó não se chama mais de Jacó. Agora Jacó, como Deus tinha falado para Abraão lá atrás, quando ele tinha 75 anos, que dele faria uma grande nação. Agora Jacó recebe o nome de quê? De Israel. Quando Deus disse para Abraão: em ti eu farei uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Nessa volta agora, Jacó muda o seu nome. Deus muda o nome de Jacó, agora ele passa a se chamar Israel. Aquele Jacó do passado ficou para trás. E quando ele volta, o irmão dele, Esaú, vai de encontro a ele. Jacó, ainda com muito medo, volta a se encontrar com seu irmão, mas não volta mais para a terra do pai. Vai habitar em outras terras. Porque ele tinha entendido que Deus tinha um propósito na vida dele. A partir de agora, aquelas duas nações que estavam brigando no ventre de Rebeca, agora elas se separam. Para o lado é Esaú. Para o lado agora é Israel. E esse Israel, queridos, até hoje ele é perseguido pelas nações mais próximas. Nós precisamos entender que o povo escolhido de Deus, ele sofre perseguição, ele sofre. Mas nós precisamos ser perseverante a Deus. Precisamos acreditar nas promessas de Deus, que elas não têm fim. E muitas das vezes nós precisamos abrir mão de muita coisa para atingir o propósito de Deus. Existem pessoas, queridos, na igreja que elas só precisam vir aqui e servir a Deus. Existem pessoas que têm chamado, e esse chamado, esse propósito é um pouco mais pesado. Existem muitas renúncias. Romanos capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados para o seu propósito. Então existem pessoas que são chamadas exclusivamente para atingir um propósito de Deus. E que propósito é esse? Deus vai te mostrar no caminho. Você precisa fazer a vontade de Deus, para que esse propósito venha a se cumprir. O propósito de Abraão foi ser pai de grandes nações. Mas isso só começou a funcionar onde? No nascimento de Isaac. Depois de Isaac só teve 2 filhos. Agora Israel teve 13 filhos. Agora as nações, elas começam ao quê? A serem organizadas. Por isso que Abraão teve Isaac, teve Ismael, que não era da promessa, que são os árabes que estão lá hoje. E teve ainda mais 6 filhos. E esse Ismael, e esse mais 6 filhos que Abraão teve, até hoje estão buscando herança. Todo mundo quer Israel. Por isso que tem aquelas guerras ali em volta. Ali é tudo irmão. Todo mundo ali é filho de Abraão. Todo mundo querendo a herança de Isaac. O que as pessoas muitas das vezes reclamam dos crentes, tem inveja dos crentes? Todo mundo querendo a herança, mas não tem fé para ter a herança. A Bíblia diz, queridos, que depois que... Gênesis capítulo 25, verso 1. Depois que Sara morre, Abraão arruma outra mulher, chamada Quentura, e teve mais 6 filhos com essa mulher.
E a Bíblia diz que Abraão deu presentes a esses filhos e despediu eles. Falou assim, ó, minha herança é de Isaac. Vocês não vão ter herança. Falou assim, não, vai lá para o lado do Egito. Vai lá para o outro lado. Só que eles foram crescendo, hoje está todo mundo em volta de Israel. Por isso que chega bomba de todo lado lá. A minha herança é de Isaac. E hoje está todo mundo ali em volta querendo Israel. Não deixa eles em paz. E eles têm que se defender o tempo inteiro. Todo mundo ali é irmão. Mas a promessa de Deus, ela permanece firme. E quando Deus te chamou, queridos, para atingir o propósito dele, você precisa também ser firme. Dificuldades vêm, dificuldades todo mundo passa. Jesus passou por dificuldades e grandes dificuldades, mas ele sendo Deus, ele suportou para mostrar para vocês que era possível. Então, se você está passando por alguma dificuldade, não desanime, tenha fé, clame a Deus. Porque às vezes, queridos, quando falta fé, falta coragem de orar. Quando falta fé, vem o desânimo. Não ande murmurando por aí. E agora, o que eu vou fazer? Não faça isso. Não ande ansioso também. A ansiedade, ela só atrapalha as nossas vidas. Mas ela é uma coisa da carne, ela existe em nós. Não podemos negar isso. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, a Bíblia diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em oração, de graça, em súplica, apresente a Deus. É colocar o problema na mão do Senhor. Jacó estava indo para Berseba, para Harã. Tinha saído de Berseba, estava sozinho. Falou assim, e agora? Como é que vai ser? Quem eu vou encontrar? Será que esse deserto aqui é seguro eu andar sozinho? Estava desesperado, queridos. A gente lê o texto de forma literal e não entende, não compreende, mas ali era um ato de desespero. Como é que você vai para um lugar que você nunca foi? Sozinho no meio do deserto, com 3 jumentos ou 4? Só você? Com medo de onça, com medo de leão, com medo dos bichos do mato, com medo de assalto, que tem tudo. Nessa hora, só resta o quê? A fé. Existe muita coisa, queridos, que quando vai tudo, só sobra a fé. Porque se você tiver condição, se você tiver muito dinheiro, você não, está aqui o dinheiro, está resolvido. Pronto, passou o perrengue. Precisa disso, precisa de um carro, não, está aqui o carro, tem tudo. Quando você tem tudo, querido, muita coisa você resolve com o dinheiro. E quando você não tem nada, a Bíblia fala em Tiago que Deus escolheu os pobres para serem ricos. Escolheu o pobre para ter riqueza na fé. E a nossa maior riqueza é o quê? A nossa fé. Porque se você tiver um problema, mas tem a condição de pagar por esse problema, está resolvido o problema. E quando você não tem o recurso? Aquele jovem rico, quando compareceu diante do Senhor, o Senhor falou assim, ele disse, Senhor, eu quero te seguir. Aí o Senhor disse para ele, tem observado os mandamentos? Ele disse, Senhor, tenho visto todos os mandamentos. Conhece todos? Conheço. Ele disse, tenho seguido todos também, Senhor. É mesmo? É. Aí Jesus olha para ele, quando ele disse que tinha seguido todos os mandamentos, Jesus disse, olha, mas uma coisa te falta. Aí ele disse, o que, Senhor? Ele disse, venda todos os seus bens e divida com os pobres. A Bíblia diz, queridos, que aquele jovem rico, ele baixa a cabeça, ele se entristece e sai andando. Virou as costas para Jesus. Porque ele disse que tinha observado todos os mandamentos do Senhor. Aí quando Jesus disse, mas falta uma coisa.
venda seus bens e me segue. Nessa hora, ele não estava pronto para vender os bens, não estava pronto para dividir e foi embora. E aí Jesus disse para eles: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu pergunto para você, será que um rico pode ser salvo? Se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico for salvo. Quando Jesus disse isso, queridos, não é literalmente um camelo passar no fundo de uma agulha. Ali Jesus usou uma metáfora. Não é um camelo passar, porque é impossível isso. Jesus disse, isso é impossível aos homens. O que quer dizer esse versículo que Jesus disse? Naquela época em Israel, todas as cidades eram cercadas, todas as cidades eram muradas. E quando era 6 horas da tarde, todas as portas da cidade eram fechadas. Não passava ninguém, não entrava ninguém na cidade, só no outro dia. Só que às vezes tinha alguns camponeses que iam para a roça e voltava depois da hora por algum problema. Só que quando eles voltavam para entrar na cidade, os portões já estavam fechados. Então, eles batiam na porta e alguém falava, olha, os portões o rei já ordenou, não podem abrir mais. Mas aqui tem uma portinha que você pode entrar. O nome da porta era o quê? Porta das Agulhas. Era uma portinha que ficava no canto. Só que essa portinha só cabia passar o quê? Uma pessoa, no máximo 2. Era estreitinha. E o camelo que estava carregado de coisa? Tinha que despir tudo. Tinha que tirar tudo do camelo. O camelo tinha que passar de joelhos, senão não cabia na porta das agulhas. Isso quer dizer que o rico não podia entrar no reino dos deuses com os seus bens. Tinha que retirar tudo. Ele passava na porta da agulha. Às vezes sofrendo, né? Porque tinha que passar de joelho. Porque só cabia ali uma pessoa passando. Ou seja, a riqueza não entra no reino de Deus. Tem que ser uma pessoa pura, só ela. Então quando Jesus disse, isso não é possível a vocês, mas só Deus é possível. Porque o reino de Deus não dá para comprar. Os bens que trazia tinha que retirar todos para poder eles passarem na porta das agulhas. Jacó se viu nessa mesma porta das agulhas, quando estava desesperado. O que eu farei, Senhor? Se o Senhor me abençoar de forma que eu vá e volte em segurança, o Senhor vai ser o meu Deus. É um voto que Jacó fez a Deus. E cada um de nós, queridos, podemos fazer um voto a Deus. E na verdade nós já fizemos esse voto a Deus. Quando nós levantamos a nossa mão aqui e viemos aqui. Talvez você não veio nesse, mas foi em outro lugar. E você falou assim, olha, o Senhor vai ser o meu Deus. Agora nós precisamos o quê? Ser firme, ser fiel a Deus. Porque dificuldade passa todo mundo. Jesus também passou. Alegria todo mundo passa. Jesus também passou a alegria. Mas a nossa morada é no céu. E lá o Senhor promete alegria eterna. Por isso que ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, tem de fé. Acredite que isso vai passar. Não pense que a jornada de Jacó foi fácil. Deus fala para ele que ele vai ter uma grande nação. E o próprio anjo de Deus fere o quadril dele, de forma que ele vem agora mancando. Agora volta manco. Na sua vida, queridos, e na minha, é Deus que tem que aparecer e não nós. Tudo é para a glória de Deus.
Aquelas pessoas que têm um propósito de Deus para cumprir, tem que ser firme. E aquelas que não têm, tem que ser firme também, para descobrir o que Deus tem. Amém? Fique de pé. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus para que o Senhor, queridos, Ele mantenha você de pé, acreditando na promessa. Porque às vezes, queridos, você fala assim: eu fui para a igreja, os problemas começaram a aparecer. Claro, a ferida está sendo curada. Quando você chega lá no médico com um ferimento de algum acidente, o médico já arranca logo aquele couro que está solto. Não dói mais? Dói. Aquela parte que já está solta lá, corta logo tudo. Então tem que doer um pouco para poder sarar, é assim. Então, tem que jogar um álcoolzinho. Antigamente era o mertiolate. Mertiolate ardia demais quando eu era menino. Falava de mertiolate, a gente corria, né? Hoje nem o mertiolate arde mais. A Bíblia diz, queridos, no livro de Jó, o irmão Reginaldo leu mais cedo, o livro de Jó diz assim: Deus, Ele faz a ferida e Ele cura a ferida. Faz a ferida e liga a ferida. Porque às vezes nós precisamos de quê? Ser curado. Então vamos orar a Deus para que o Senhor, Ele fale conosco. A Bíblia diz: todos serão ensinados por Deus. Não é isso que diz João capítulo 6? Então é o próprio Deus, queridos, que vai nos ensinar. Mas nós precisamos acreditar nele e não duvidar. Tem dificuldade? Tem. Qual é a dificuldade? Coloca na mão do Senhor. Para você ser perseverante. Para que no dia que o vento passar, ele não derruba a sua casa. Porque você acreditou só numa coisa, não acreditou na promessa. A promessa, cara, é muito maior. A Bíblia diz: não se preocupe com aqueles que só querem destruir a vida, mas acredite naquele que dá a vida. Porque tem gente que acha que matando você, ele venceu. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Acredite naquele que dá a vida, não aquele que só destrói a vida. Qual é a sua oração dessa noite? Qual é? Conte para Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, aqui estão, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, nessa jornada, Pai, que o Senhor escolheu para cada um de nós. E nós cremos, ó Deus, nas tuas promessas, e aqui, Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Ó Deus, tu és, Senhor, a nossa rocha, tu és, ó Deus, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu sabes, Senhor, o que nós necessitamos, mas o que nós queremos, ó Deus, é estar perto de ti. Porque o Senhor estava perto de Jacó e mostrou a ele naquela visão. E ele creu, Senhor, que na tua presença, naquele lugar, ele disse: o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia. E temendo muito, ele disse: essa é a casa de Deus, é a porta dos céus. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, sonda, Senhor, os corações. Sonda, Senhor, porque tu sabes, ó Deus, o que cada um tem necessidade. O Senhor fez a ferida e também o Senhor vai ligar a ferida, ó Deus. Ó Deus, vem trazer, ó Deus, provisões, Senhor, para aqueles que vêm, ó Deus, está buscando uma provisão. Para aqueles que dizem: eu não sei o que fazer, Senhor, traz a solução, ó Deus. Aqueles que estão, ó Deus, com enfermidade e não sabem como ser curado. O Senhor é o médico, ó Deus, então vem curar o teu povo. Ó Deus, tua palavra diz, Senhor: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Batei, batei, e abri-se-lhe-á. Porque todo aquele que busca, encontra, e aquele que pede, recebe. Ouve, Senhor, a oração do teu povo, e vem, ó Deus, trazer a cura, trazer a provisão, trazer a libertação, ó Deus.
de forma, Senhor, que nós queremos ter os nossos corações, Senhor, livres para te adorar, livres para te buscar. Porque tua palavra nos diz, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da corrupção do mundo, livre das consciências da carne, livres para te buscar e te adorar. Visita, Senhor, o teu povo. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de graça, uma semana de fortalecimento, ó Deus, para os teus filhos. Vem trazer, Senhor, sonhos aos teus filhos, ó Deus. Sonhos, ó Deus, de alegria, manifestação de poder e glória, Senhor. Assim como o Senhor despertou Jacó, desperta também os teus filhos a sonhar, ó Deus. Desperta a imaginar as tuas primícias, ó Deus, no teu poder, Senhor. Tu és cheio de graça, Senhor, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Abençoa as casas, as famílias, ó Deus. Fortalece a tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo. Nós viemos, Senhor, à tua casa para te adorar, para te buscar, mas também queremos, Senhor, ser abençoados nos nossos lares. Queremos, Senhor, ter uma família abençoada, ó Deus, uma família que venha crescer para te adorar. Tu és, Senhor, a nossa rocha. Tu és a nossa salvação, ó Deus. Nós confiamos na tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, repreende o mal, ó Deus. Repreende as forças do mal contra as nossas casas, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, o teu povo, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos velhos, os nossos adultos, os nossos anciãos, ó Deus. Estende, Senhor, as tuas mãos e derrama chuvas de bênçãos, ó Deus. Chuvas serôdias, ó Deus, para dar o crescimento para a salvação. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos, Senhor, na vitória do teu povo. E desde já, Senhor, nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém?